estão me ouvindo aí atrás? Aí atrás, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Se abaixar aí, ou se estiver muito alto, vocês dão um sinal. Então, gente, boa noite. Como o Zé Francisco falou, meu nome é Silvana. Eu vou tentar ficar aqui por causa da câmera. Se eu sair, vocês me lembram de voltar. Como o Zé Francisco falou, né, eu frequento a casa aqui há muito tempo, mas a gente está sempre estudando, né, a gente nunca sabe muito. Então a proposta aqui hoje é da gente fazer uma reflexão juntos, ok? Para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema que é benignidade. Alguém já ouviu essa palavra? Palavrinha estranha, não é? Escrita benignidade. Alguém já falou essa palavra na vida? Não é uma palavra estranha? Tem alguém que está vindo aqui na casa pela primeira vez? Aqui no Maria Lobato, pela primeira vez? Não? Todo mundo de casa? Ah, beleza. Quem estiver vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Qualquer dúvida em qualquer coisa que eu falar, pode perguntar, tá? A gente tem que fazer uma conversa aqui. Bom, gente, então, como aqui está a maioria, né, o pessoal de casa, vocês provavelmente sabem, né, que as nossas reuniões aqui na casa, né, nas quartas, quintas e sextas, tem um grupo, né, da Casa de Estudos que escolhe os temas, né, e aí eles tentam encadear os temas para que ao longo do ano a gente possa, né, ter uma visão ampla do Espiritismo, um estudo de vários temas. Então eu recebi esse tema, né, para a gente conversar aqui hoje, e quando eu vi essa palavrinha, me causou uma grande estranheza, né, que eu fiquei pensando, o que será isso, né? Daí, o que a gente faz? Vai no dicionário, né, gente? Vai no dicionário. A primeira coisa que a gente faz é ir no dicionário ver o que é isso, né? Então, essa palavrinha, benignidade, que eu não vou falar mais, que eu vou usar um sinônimo mais fácil de pronunciar, né? Ela tem o sentido, ela é um sinônimo de bondade. Simples, né? Bondade, benevolência, compaixão, amparo, né? Então, uma pessoa benigna é uma pessoa bondosa, humana, benévola. Bom, então tá. Então eu pensei, nosso tema então é bondade. O que eu vou falar sobre esse tema, né? Por um lado é um tema tão amplo, né? Por outro lado parece um tema tão simples, assim, o que eu vou falar sobre bondade? Daí, as primeiras coisas que me vieram à cabeça, né, foram, não é fácil ser bondoso, né, gente? Alguém aqui acha que é fácil? Todo mundo concorda comigo que não é fácil? Mas para a gente entender melhor o que não é fácil, vamos tentar entender o que é. O que é ser bondoso? Na sua cabeça. Não importa se está certo ou se está errado. Quando você pensa em bondade, o que vem à sua cabeça? Pode ser qualquer coisa, gente. Caridade. Vamos tentar ser bem concreto, assim. No meu dia a dia, o que eu faço que eu considero que é um ato de bondade? Assim, eu me considero uma pessoa bondosa porque eu faço tal coisa. Vamos pensar em coisas bem concretas. Gentileza. Mais concreto, por exemplo, eu acho que é, né, um ato de bondade quando eu vejo uma pessoa na rua e a pessoa me pede um auxílio, porque ela fala que ela está com fome, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, não precisa nem me dar dinheiro, me paga um lanche, né? E dependendo de onde eu estou, eu entro no lugar e compro um lanche, compro um marmitex para a pessoa. Isso eu considero um ato de bondade. Eu quero que vocês pensem no dia a dia, no concreto, o que é para vocês ser uma pessoa boa, ser uma pessoa bondosa? O que é um ato de bondade? Qualquer coisa. Alguém falou empatia, caridade, o que foi a outra palavra? Gentileza. Tá, são sentimentos bem gerais, assim, né? Eu tô querendo que a gente tente colocar isso no concreto. Pensa aí na sua vida. O que você já fez na sua vida? Galera, prova, gente. Prova da espiritualidade. Se você desencarnar hoje, seu anjo da guarda for te defender para você entrar lá no plano espiritual e vai falar assim, como que é o seu nome que falou assim, empatia? O Wesley merece entrar aqui no plano espiritual, no lado bom, porque o Wesley fez X. O que é esse X? Pensa aí, Wesley.
Vou pegar você para Cristo hoje, Wesley. Eu sempre pego alguém para Cristo. Nada, gente, não tá mais difícil do que eu imaginava, né? Não, eu imaginei que era difícil ser bondoso, mas não imaginei que era tão difícil assim. Coisa simples, gente, do dia a dia. Bom dia, boa tarde, um sorriso. Cumprimentar as pessoas, aí alguém falou de gentileza, né? Ou seja, quando a gente cumprimenta as pessoas com gentileza, isso parece pouco, mas hoje em dia, né, gente, tá difícil, porque tem hora que a gente tá numa correria tão louca que a gente nem bom dia quer dar pras pessoas, né? No trânsito, né, gente? Aquela pessoa que te fecha, que não anda, e você tá com pressa, né? E você fica, ô, meu filho. Tá, a gente tá sempre apressado. O que mais? Não xingar. O que mais? Já tá melhorando, né, gente? A gente já tá vendo que a gente não é tão ruim assim. Acho que em qualquer situação, estender a mão pro outro. Benignidade, né, bondade, é isso, amparo, né, estender a mão. Mas eu quero que o senhor pense uma vez aí na sua vida que o senhor estendeu a mão pro seu anjo da guarda te defender quando o senhor tiver que entrar lá no plano espiritual. Vamos pensar. Deixa eu falar. Eu achei um passarinho no chão caído e agora ele tá achando que eu sou mãe dele. Sua mão. Ele dá comida pra ele toda hora, ele fica assim. Essa é a sua ação de bondade, parabéns. Bom, tudo bem. Vocês vão pensando aí ao longo do estudo, da nossa reflexão aqui, vocês vão lembrando. Então, gente, a gente está precisando entender melhor o que é bondade, né? Vai nos ajudar na nossa reflexão aqui, né? Para a gente entender o que é bondade, para a gente entender por que é difícil, né? Vou trazendo aqui os pontos aqui para vocês. Outra coisa que me veio a ideia, quando eu pensei nesse tema, assim, eu estava tentando descobrir por qual caminho ir na nossa reflexão aqui, então me veio uma ideia assim de que quando a gente fala de bondade, né, principalmente nós que somos cristãos, a gente pensa, ou pelo menos eu penso, né, numa passagem, né, do Evangelho que nos ensina que a gente precisa dar sem esperar receber. E aí eu achei que isso é mais difícil do que ser bondoso. O que vocês acham? Nós humanos, né? A gente consegue dar sem esperar nada em troca, gente? Se tiver alguém que consegue, ensina aí a receita, né? Oi? Eu ainda não. Nós ainda não, né? Se tiver alguém aqui que já conseguiu, sim, você está no lugar errado, né? Porque assim, aqui na Terra somos espíritos imperfeitos, a gente ainda não consegue dar sem receber, mas eu vou voltar nesse ponto. Então, né, ser bondoso é difícil e essa bondade que o cristianismo nos pede de dar sem receber, mais difícil ainda, né? Outra coisa que eu pensei é, o que será que a espiritualidade vai falar pra gente sobre esse tema? E aí eu tô falando isso pra vocês porque quando a casa nos passa o tema, eles passam algumas referências também. Então eles me passaram uma lição do Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, que se chama Benignidade. Vou mandar pra vocês o que o Emmanuel fala. Todo mundo conhece o Emmanuel, né, gente? O Emmanuel, de caso. O Emmanuel é o espírito, ou o principal espírito, que foi o mentor do Chico, né? Do Chico Xavier, quando ele estava encarnado. Bom, agora não sei como é que está a relação lá dos dois, mas era, né? Então, vamos ver que essas duas referências que a casa passou, que é essa mensagem, e uma questão do Livro dos Espíritos. Vou falar mais sobre o Livro dos Espíritos. Então, vamos ver o que a espiritualidade traz. E uma outra questão que me veio à cabeça também, que tem a ver com o fato de ser difícil ser bondoso, é que existe não sei se é um conflito, né? Mas assim, uma dúvida, né? Uma discussão entre... Vou pegar o Wesley. É o Wesley? O Wesley está precisando de ajuda, eu quero ajudar o Wesley. Só que quando eu decido ajudar o Wesley, né, gente? Eu, Silvana, eu vou fazer aquilo que eu acho que é o melhor para o Wesley. Só que, de repente, o que eu acho que é o melhor para o Wesley não é o que o Wesley acha que é o melhor para ele, né? E aí a gente fica meio no impasse, porque vai ter situações, quando a gente pensa nas crianças, né? Quem tem filho aqui em casa, é fácil de perceber isso, né? Porque tem coisa que a criança não quer, tipo, não quer ir para a escola hoje, e que você, enquanto pai, enquanto adulto, sabe que é o melhor para a criança que ela tem que ir para a escola, né? Então você tem que dar um jeito dela ir.
Só que na nossa vida adulta as coisas não são tão simples assim, né? E se o Wesley é adulto, né, ele tem autonomia para decidir o que é melhor para ele, né? E não sou eu, Silvana, que vou dizer o que é melhor para ele. E aí, vocês já pensaram nesse dilema? Quando a gente vai fazer uma coisa boa para os outros, como é que a gente decide o que é o correto a fazer entre o que eu acho que é melhor para o Wesley e o que o Wesley acha que é melhor para ele? E se eu não concordar com o que ele acha que é melhor para ele? Não entendi, Rita. Aí você está querendo se meter muito. Na teoria é fácil, né, gente? Na teoria é fácil. Agora pensa aí nas nossas famílias, né? A gente briga, né? Porque eu falo... Átila. Que nome bonito. Eu brigo, né, com a Átila. A Átila é minha irmã. Não, mas eu tô falando isso pro seu bem. Mas você tem que fazer isso, porque isso é o que é melhor pra você. Eu não tô querendo ser autoritária. Tô te falando isso porque é isso que é pro seu bem. Né? Então, assim, na prática, a gente pesar o que eu acho que é o melhor para o outro com o que o outro acha que é melhor para ele, daqui uns milhões de anos, quando a gente aprender a melhorar a nossa comunicação, acho que a gente vai conseguir conversar e chegar no meio termo, né? Mas, por enquanto, o que é mais comum da gente ver, né, é a gente tentar impor o que a gente acha que é melhor para o outro. Claro que a gente faz isso com a melhor das intenções, né, gente? Claro que a gente quer realmente ajudar a Átila, né? Mas aí às vezes gera muito conflito, a gente não conseguir perceber às vezes que o que eu acho que é melhor para a Átila não é o que a Átila acha que é melhor para ela. E isso complica um pouco essa questão da bondade, né? Mas não vamos desistir não, vamos lá, continuar. Então, já são 8h45. Então, tem essa mensagem, né, no Palavras de Vida Eterna. Eu ia ler, mas eu vou ler só uns trechos aqui. Essa mensagem, ela começa com uma mensagem de Paulo, né, como trecho do Evangelho, em que Paulo fala: sede uns para com os outros benignos. É curioso, gente, eu vou contar isso para vocês, quando a gente tem um tema assim para estudar, né, tipo bondade, e aí a gente vai procurar no livro espírita. Não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece muito frequentemente comigo que eu fico surpresa, né? Porque eu estou pensando que a espiritualidade vai falar de uma coisa e a espiritualidade fala de outra, né? Então isso aconteceu com esse tema aqui. Antes de eu falar do livro dos Espíritos. Nessa mensagem, né, o Emmanuel, ele vai falar sobre a compaixão infatigável que nós precisamos ter uns com os outros. Né? Primeiro ele fala: sede uns para com os outros benignos, compaixão infatigável uns para com os outros. Depois, mais para o final, então ele vai falando durante a mensagem, né, como que Deus, como que Jesus, né, como que a espiritualidade amiga está sempre nos amparando e nós estamos sempre negando, assim, né, esse amparo, né, como o exemplo que ele fala, né, Jesus veio, né, à Terra para nos trazer uma mensagem de amor, para nos trazer um outro nível, né, de pensamento, de sentimento. E o que a gente fez? Botamos ele na cruz, né? Então a mensagem vai falando disso, né, de como que muitas vezes muitos mensageiros de Deus vieram à Terra para nos ajudar a melhorar e nós respondemos com ingratidão. E aí ele fala o seguinte, né? Não colecioneis desapontamentos e mágoas, né? Para que o bem te encontre como um canal seguro e limpo. Olha só, né? Ele está falando de a gente não guardar no coração mágoas. E depois ele fala que guardar no coração ressentimento, vingança, melindre, rancor, isso tudo transforma o nosso coração num vaso de fel. Não surpreendeu? Eu fiquei surpresa, vocês não ficaram surpresos? Né? Numa mensagem cujo título é Bondade, o Emmanuel está nos falando sobre não guardar mágoas, não guardar ressentimentos.
né, para que o nosso coração seja um canal seguro e limpo para o bem, e não um vaso de fel. Achei interessante isso, né? Porque ele está falando então de bondade enquanto tolerância, enquanto compaixão, né? E olha que interessante, ele não está falando daquela bondade que a gente precisa ter para o outro, né? Ou externa, né? Tem uma mensagem, acho que é do Emmanuel, não sei se alguém vai lembrar, que ele fala do bem com hora marcada. Então, o bem com hora marcada, quando eu tenho a minha tarefa, né, na casa espírita, ou eu sou voluntária em algum lugar, e aí eu saio da minha casa naquele horário e vou lá fazer o bem, né? Isso é bondade? Isso é bondade, gente? Quando eu tenho a minha tarefa, né, na casa espírita, ou seja, em qualquer entidade que eu participe como voluntário, vou lá fazer um trabalho como voluntário, isso é bondade? Não é? Mas aí, eu acho que é o Emmanuel, né? Eu não sei se é o André Luiz, tem uma mensagem que ele fala que isso é a bondade que a gente faz com o horário marcado, né? Só que essa mensagem, ela não está falando dessa bondade com o horário marcado. Ela está falando de qual momento da nossa vida? Vocês estão com calor, né, gente? Deixa eu ver um ventilador aqui. Quanto é o ventilador? Ele está falando de qual momento, gente? Em qual momento da nossa vida que a gente precisa ter uma compaixão infatigável uns com os outros? Em qual momento da nossa vida que a gente precisa não guardar mágoa no coração, não guardar ressentimento, não guardar rancor? Principalmente quando alguém magoar a gente. Quando alguém nos maltratar, é o momento que a gente tem que saber não guardar nada. Se a pessoa vir e procurar a gente está de braços abertos. E onde que as pessoas nos maltratam? É na casa espírita? Acontece, mas é muito raro, né, gente? Onde? No trabalho, na rua. É no nosso dia a dia, né, gente? Então ele está falando da convivência, da nossa convivência no dia a dia com os nossos familiares, no nosso trabalho, no trânsito, né? Então ele está falando do dia a dia. Então eu achei interessante, né, que ele vai trazer essa discussão da bondade para bem próximo de nós, né, para o nosso dia a dia. Família é uma só muda de interesse, né? A gente briga e fala isso porque os conflitos são muitos, né? O pessoal, como aqui no Brasil, sempre fui. Então, olha só, vamos ver o que acontece lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, acho que todo mundo conhece. Alguém não conhece o Livro dos Espíritos? Vocês não são obrigados a conhecer não, viu, gente? Então, o Espiritismo, né, ele tem uma literatura muito rica, muitos livros, muitos romances, muitos livros de mensagem, mas tem algumas obras que a gente chama de obras básicas, né, que são as obras que foram escritas, né, por Allan Kardec e reúnem a base dos ensinamentos do Espiritismo. O Livro dos Espíritos é um desses 5 livros, né, que são os livros bases, e o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, em 1000 e poucas perguntas. Kardec foi bem curioso, Kardec foi bem esperto, né? Ele aproveitou que a espiritualidade estava à disposição e fez mais de 1000 perguntas, né? É bem legal. Então, no Livro dos Espíritos, só para a gente entender onde está a referência sobre benignidade, está na pergunta 938. Onde é que está a pergunta 938? No final do livro, né? Então, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte vai falar sobre as causas primárias, né? Então vai falar sobre Deus. A segunda parte vai falar sobre o mundo dos espíritos, né? Então vai falar sobre o mundo espiritual. A terceira parte vai falar sobre as leis morais, né? E a quarta parte que vai falar sobre as esperanças e consolações. Aí já começa a ficar estranho porque o tema da benignidade está lá na quarta parte, né? Sobre as esperanças e consolações que nós temos aqui na Terra. E aí, quando a gente vai lá na quarta parte, ela tem alguns temas bem interessantes. Essa quarta parte eu acho que
é uma das menos estudadas, né? Não sei se vocês têm essa impressão, né? Geralmente a gente estuda muito sobre Deus, né? Sobre o mundo espírita, até as leis morais a gente estuda, mas por algum motivo a gente acaba estudando um pouco essa quarta parte, que é sobre as esperanças e consolações. E o primeiro tópico dessa quarta parte tem 2 capítulos. O primeiro que é sobre penas e gozos terrestres, né? Então, penas seriam punições, né? Dificuldades que a gente vai passar na Terra, e gozos seriam, né, os prazeres, as coisas boas que a gente tem aqui na Terra. Uma boa parte para a gente estudar, né? E o primeiro tópico ele começa falando sobre felicidade e infelicidade relativas. Vou deixar para vocês, eu sempre deixo um dever de casa, vou deixar para vocês, né, quem tem o livro dos Espíritos em casa, ler, dar uma lida nessa parte que tem questões muito interessantes. Daí ele fala sobre a perda dos entes queridos, sobre decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida e suicídio. Os temas pesados, né? E aí, a pergunta 938, ela vai estar lá nessa parte que fala sobre decepções, ingratidão e afeições destruídas. Olha que curioso, não é? Gente, vocês estão muito calados hoje. Eu acho que é o calor, né? Então, olha só, eu vou abrir aqui na 938. Ele vai, só para a gente entender onde que ele vai falar sobre a bondade. Ele faz uma pergunta bem curiosa, que é o seguinte. 938. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Traduzindo. Então, a gente falou que é difícil ser bondoso, né? E aí eu entendi que ele está trazendo aqui um outro lado, que é, tá, em muitas situações a gente consegue ser bondoso, né? Sim. Não, vocês estão com uma cara muito de dúvida. Pelo menos não é sempre, né, gente? Não é todo dia, mas em algumas situações a gente consegue ser bondoso, né? E aí, nessas situações, ainda tem um outro fator, né? Essa questão da bondade é bem complexa, né? Vamos dizer assim. Um outro fator que é a pessoa, né? Ou a situação na qual a gente conseguiu ser bondoso, né? Bondosa, é uma situação em que, vamos supor, né? O Wesley retribuiu a minha bondade com ingratidão. Poxa, Wesley. E aí, gente? Já estava difícil ser bom. E aí a gente ajuda o Wesley e o Wesley faz igual a Rita falou, você está me ensinando demais na minha vida, né? E aí, gente, como é que fica? Aí vem a depressão, porque você vai ficando nervosa e a pessoa vai todo dia do sarcasmo, reclama da vida, em vez da pessoa procurar alguma atividade, praticar qualquer trabalho voluntário para despreocupar, né? Ocupar a mente, a pessoa não fica ali na casa do vizinho, só preocupando 24 horas por dia, reclamando coisa. É bem isso, Romilda, né? Em vez de fazer algum tipo de atividade. A gente pode cair numa revolta, né, gente? Né? Isso já deve ter acontecido alguma vez na vida de vocês, né? E que a gente tenta fazer o bem e as pessoas não entendem o que a gente está fazendo e a gente fica com raiva, não é? A Rita fez uma cara de quem lembrou ali de uma situação. Não é, gente? Todo mundo já passou por isso? Você tentou ajudar, você tentou fazer uma coisa boa e a pessoa ficou ingrata e você ficou com raiva? Gente, ficar com raiva é natural, viu? A gente fica com raiva mesmo. Nós somos seres humanos, né? Mesmo sendo espíritas, estudando espiritismo, a gente fica com raiva. Porque raiva é um sentimento natural do ser humano. Então, a pergunta é essa, não é? Quando a gente faz o bem e a gente é retribuído com muitas ingratidões, isso não poderia endurecer o nosso coração? A Átila está com uma cara de exatamente isso que aconteceu comigo. Não é, Átila? Você quer falar?
É natural, né, gente? Natural. Se a gente está tentando ajudar e as pessoas não reconhecem, as pessoas são ingratas, é natural que a gente endureça um pouco o coração, né? Então vamos ver o que os Espíritos falaram. Fora um erro, porquanto o homem é mulher, né? O ser humano de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato, Wesley, se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Né? Então, olha só que interessante essa resposta, né, gente? Essa resposta, né, e outras coisas que aparecem aqui nas lições, vão nos ajudar a entender aquela questão que eu trouxe lá na frente, do dar sem esperar receber. Não é? Porque olha o que ele está falando aqui. Seria um erro a gente deixar o coração endurecer pela ingratidão das pessoas. Né? Por quê? Porque o bem que a gente faz nos faz sentir feliz, não é verdade? Todo mundo já passou por essa experiência. Né? Quando a gente está fazendo o bem, né? Ainda que a gente se equivoque um pouco, isso nos dá um sentimento de felicidade. E aí, quando a gente recebe uma ingratidão, a gente não deveria, né? A gente precisa conseguir trabalhar para que esse resultado, que não foi o resultado que a gente esperava, a gente queria que a pessoa ficasse super feliz, agradecida, né? Mas a gente precisa trabalhar para que esse resultado que aconteceu, ele não nos faça desistir de fazer o bem, né? Porque o bem é bom, né? Como tem uma musiquinha das crianças, né? O bem é bom, né? E além disso, olha o que ele fala. Se esse bem for esquecido nessa vida, ele vai ser reconhecido em outra, né? Ou seja, em outro momento, aquela pessoa que foi ingrata, ela vai reconhecer o que você fez, né? E aí eu achei interessante porque eu falei, tá vendo que a gente não faz as coisas sem esperar nada, né? Ou seja, a gente está esperando que em algum momento, seja nessa vida ou seja em outra, aquilo bem que a gente fez seja reconhecido, né? Eu falei, muito bom. Mas aí o Allan Kardec faz tem uma pergunta letra A, que é a 938 letra A. Estou falando um número aqui para depois vocês conferirem em casa. Achei que era o meu. Então, ele vai falar assim, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração, né? Ou seja, mesmo a gente sabendo que em algum momento o bem que a gente fez vai ser reconhecido, isso não impede que a gente fique magoado, né? Que a gente tenha uma dor no coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Na verdade, ele está repetindo um pouco a questão, né? Ou seja, então talvez, tudo bem, não vou desistir de fazer o bem, vou continuar fazendo o bem, mas assim, né? Acho que eu vou ser mais feliz se eu for menos sensível. O que vocês acham? Menos orgulhoso. Não é menos. Eu acho que É uma boa interpretação. essa dificuldade está justamente na questão do orgulho, né? Porque você fica sempre da vaidade também, porque a vaidade que espera o reconhecimento, né? Então, quando a gente anula esses sentimentos que a gente entendeu, que a gente traz com a gente, você faz o bem pelo simples fato de ter a vontade de fazer, sem esperar o reconhecimento do outro. Qual que é seu nome? Delaine. Delaine, concordo com você. Realmente, né, bom, aqui ele não entrou em detalhes, mas a gente poderia explorar esse sensível, né? E pensar por esse lado. Então, essa sensibilidade pode sim vir, né, do nosso orgulho, da nossa vaidade, mas vamos reconhecer, vamos pensar também, né, que mesmo quando a gente não está lá muito orgulhoso, quer dizer, zero orgulhoso, zero vaidoso, a gente não vai estar. Né, gente? Nós somos seres humanos, nós somos espíritos encarnados no planeta de provas e expiações. Estudem em casa, né, a questão 100 do Livro dos Espíritos, que ele vai falar disso, né? Então é natural. Aliás, vocês sabem, vamos lembrar aí, vocês sabem o que é um espírito imperfeito? É porque os espíritos falam o seguinte: de uma maneira geral, nós temos 3 classes de espíritos: os imperfeitos, os bons e os puros. Os puros são aqueles que já atingiram a perfeição, longe de nós. Os bons são aqueles em quem o bem predomina. E os imperfeitos, quais são as nossas características? Nós sabemos muito bem, são as nossas. Quais são as nossas características?
apego, orgulho, egoísmo. Resumindo, em nós predomina o mal. Né? E quando a gente fala o mal, gente, não é que a gente sai por aí matando as pessoas, né? O mal no sentido que vocês falaram, de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Em nós predomina isso. As nossas paixões, qual era a outra palavra? Deixa eu anotar aqui. E a ignorância. Ignorância não é no sentido de que nós somos burros, mas no sentido de que nós desconhecemos a maior coisa, né? O universo é infinito e o que a gente conhece é isso aqui, e o que a gente desconhece é o infinito. Então, as paixões, a ignorância e o predomínio do mal. Então, nesse contexto, né, quando a gente faz o bem, é natural, né, que a gente pensar que menos sensível, a minha primeira interpretação tinha sido menos sensível no sentido de que eu me toque menos, até usando a palavra que o Wesley usou, empatia, né, que eu me sensibilize menos pela dor do outro, né, porque quando a gente se sensibiliza demais pela dor do outro, às vezes a gente não consegue nem ajudar, né? Porque a gente fica tão sensibilizado que aí a gente senta lá para chorar junto. Então, realmente, a gente precisa ter uma empatia que consegue acolher, né? Sem se perder junto, né? Então, o que eu tinha sido a minha primeira interpretação, mas o que você falou faz todo sentido, né? É que a pergunta é, será que não é melhor eu ser um pouco menos sensível para que eu me magoe menos? É uma opção boa, né, gente? Eu gostei da opção, mas aí os espíritos não concordam muito, né? Então os espíritos vão falar assim, pode se preferir a felicidade do egoísta. De orelha, né? Ai. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Né? Às vezes também a gente tem um orgulho, né, de não reconhecer que a gente se enganou em relação às pessoas. Né? Assim sendo, não há de que lamentar por tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da moeda. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Ou seja, resumindo, o que ele está falando? Quando a gente acha que é melhor a gente ser mais insensível, né, ou menos sensível, para a gente sofrer menos, isso a gente está pensando num caminho que pode nos levar a uma felicidade do egoísta, né? Então eu sou feliz porque eu não me incomodo com os problemas das pessoas, que seria um outro extremo, né? O extremo da gente sensibilizar demais. Mas eu achei muito interessante ele colocar isso. Nossa, gente, essa versão aqui, agora que eu reparei, acho que essa versão aqui ele não usa a palavra benignidade. Tá. Na minha versão ele usa, deixa eu ver se eu notei aqui. Bom, então ele vai falar que as decepções que a gente possa ter não devem endurecer o nosso coração, que o bem que nós fizermos será sempre lembrado, né, seja nessa vida, seja em outra vida, que ser menos sensível para ser mais feliz, a gente pode cair no caminho da felicidade do egoísta. Tá. Deixa eu botar no comentário. Tá. Achei a palavra benignidade aqui. No final da questão 938, o Kardec faz um comentário que fala assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguardam no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísmo. Achei muito interessante essa resposta, né? Porque olha só o que ele vai falar. Então, nós, seres humanos, nós temos a necessidade de amar e de ser amado. Por isso que é importante para a gente ser reconhecido quando a gente faz alguma coisa boa, né? A gente quer ser reconhecido, gente, é natural, é do ser humano, né? Você tá rindo?
Mas né? É tipo quando acontece alguma coisa muito boa, a gente está muito feliz, qual que é a primeira coisa que a gente quer? Contar, compartilhar, colocar no Instagram, né? Publicar. Por que as pessoas estão viciadas em tirar foto e publicar? O que a pessoa quer, gente? Ela quer reconhecimento, ela quer ser vista, ela quer ser amada, né? Isso é necessidade básica do ser humano. Então a gente tem a necessidade de amar e de ser amado, né? Então por isso que a gente espera que as pessoas retribuam o que a gente faz. E não tem nada de errado com isso. A gente está sendo apenas humano. Então, né, como ele coloca aqui, essa parte dos espíritos chama-se penas e gozos terrestres, né? Gozos no sentido de coisas que nos dão alegria, que nos dão prazer. Então ele fala, uma das maiores alegrias que a gente tem é encontrar corações com os quais nós nos simpatizamos, não é verdade? Tem coisa melhor que a gente estar no meio das pessoas com quem a gente afiniza, com quem a gente sente bem, com quem a gente conversa, troca ideia, né? Essa é a maior fonte das nossas alegrias. E aí, eu achei muito interessante quando ele fala que essa alegria que a gente tem aqui agora, né, ela é uma amostra grátis, digamos assim, né, cenas do próximo capítulo do que a gente vai encontrar nos mundos melhores, né? E aí ele fala assim, a felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade, né? Então, gente, não é aqui. Então, não adianta a gente esperar de nós e dos outros, né, que a gente seja puro amor e bondade, porque a gente não vai conseguir, né? A gente vai estar correndo atrás de uma meta inalcançável, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos ainda e todos temos as nossas falhas, né? Mas então, essa benignidade absoluta, perfeita, é de um mundo perfeito. Mas a gente já está tendo um vislumbre dela, né? A gente já está aprendendo, a gente está aqui para exercitar. E aí eu achei muito curioso, né? Acho que quando eu pensei que tenho vontade, nada disso teria passado pela minha cabeça. Por isso que é interessante a gente ir, né, nas obras básicas e ler isso. Então, quando eu falei lá no início sobre o sentido da palavra bondade, ou na verdade benignidade, quando a gente procura no dicionário, ele vai dizer, né, que ser benigno, né, ser uma pessoa benigna é uma pessoa bondosa, uma pessoa humana e uma pessoa benévola, né? E aí me chamou muita atenção essa palavrinha humano, né, que eu acho que tem a ver com tudo isso que os espíritos nos trazem. Então, a bondade que a gente está buscando é essa bondade que nos é possível e que nos cabe enquanto seres humanos, né? E enquanto seres humanos, eu acho que é importante a gente pensar, né? Refletir, estudar, entender a nossa natureza, né? A nossa condição. Porque nós somos espíritos imortais, nós fomos criados simples e ignorantes, né? E nós estamos numa caminhada longa aí para, né, chegar onde a gente quer chegar, que é ser um espírito bom, um espírito perfeito, né? Mas nessa caminhada a gente passa pela condição humana, e é por isso que a gente está encarnado, né? Por isso que a gente está aqui na Terra, porque a gente está aprendendo, a gente está experimentando essa condição humana. E nessa condição humana nós temos que lembrar que nós somos imperfeitos, né? Que nós somos vulneráveis, que nós somos frágeis, que nós somos dependentes uns dos outros, né? Por isso o Emmanuel vai nos falar dessa compaixão infinita para uns com os outros, né? Por isso que a gente precisa ter essa bondade uns para com os outros, né? Porque se a gente fosse tudo perfeito, né, gente? Acho que quando a gente chegar nesse grau de espírito perfeito, a gente vai precisar de outras qualidades, né? Porque bondade não vai ser, né? Se já está todo mundo bom, né? A gente não tem. Então hoje a gente precisa de bondade para a gente ter paciência, para a gente ter tolerância, para a gente saber lidar com essas questões, como vocês falaram, do dia a dia, né, do trânsito, da família, né, que são as pequenas coisas que nos colocam à prova todos os dias, né? Então, voltando lá nos 3 pontos que a gente colocou no início, né, é difícil, né, a bondade, porque nós estamos aprendendo, né? Nós estamos na escola, digamos assim, né? Mas a gente não pode perder, né, a nossa meta de vista. E dar sem receber
É possível, né? É isso que Jesus coloca na lei. Mas, na nossa condição humana imperfeito, nós estamos buscando receber, sim. Né? E está tudo bem, é a nossa condição humana. Nós vamos, às vezes nós não vamos receber o reconhecimento naquela situação, né? Então pode ser que o Wesley não reconheça, pode ser que o Wesley não me retribua, mas em outras situações, né, eu vou receber, porque a vida é uma troca constante, né, gente? A gente recebe todo dia de todo mundo que está à nossa volta, né? Então, e se a gente pensar em último grau, né, Deus é o nosso doador maior, né? Então a gente recebe a vida, a gente recebe o ar, né? A gente recebe o sol, a gente recebeu a terra, a gente recebeu esse corpo, né? Então a gente está o tempo todo recebendo e a gente está o tempo todo trocando, então, né? Então, era isso, gente, que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje. Tá muito calor, né? Parabéns para vocês, parabéns para nós, né? Estamos sobrevivendo aí ao calor. Bom, e eu deixo então para vocês essas lições, né? A lição 14 do livro Palavras de Vida Eterna e a pergunta 938 do livro dos Espíritos, para vocês, né, pensarem mais sobre essa questão. Você vai dar o recado? Cadê a Natália? A Natália vai dar o recado do Cabelo. Você quer encerrar a gravação?